A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sempre com todos vocês, queridos irmãos, amigos aqui. Hoje orei com o Marcelo esteve visitando a igreja há pouco tempo atrás, está de volta aí. E o pastor falou comigo assim que eu cheguei ontem: "Você gostaria de pregar?" Aí eu fiz meu filho uma vez me perguntou se eu tinha feito algum voto. Eu falei: olha, eu não lembro de ter feito voto, mas eu já fiz algumas falas com Deus. E uma delas foi: sempre que eu tivesse oportunidade de pregar, falar, testemunhar, eu não diria não. Então foi um pouquinho assim, meio rápido, né? Orar: Deus, o que o Senhor tem para amanhã? E preparar um esboço, um pouco aqui a redação. Mas a alegria está de volta. Como eu estava dizendo, Cidinha, parece que faz mais de um mês, parece que faz alguns meses. Alguém falou que parece que foi anos que a gente estava fora, mas isso é realmente comunhão, isso realmente é koinonia. Foi ano passado. Mas a Cidinha precisou socorrer a mãe, né? A mãe pediu para ela, falou de um jeito assim que ela não podia ficar sem atender. Graças a Deus ela tem tido melhoras, mas a gente precisava retornar agora, tem algumas razões, mas está sob os cuidados de Deus e da família lá em Goiorê. Eu agradeço aos irmãos que têm orado pela irmã Eva. Passou o ano todo com uma quimioterapia oral, com 80 e tantos anos, e tem sobrevivido. O último exame de PET scan está mantendo, né? Não está evoluindo, o CA está lá, mas Deus está sustentando. E até o dia que o Senhor quiser vai ser assim, em nome de Jesus. Bem, vamos ler o Salmo primeiro então. Salmo primeiro. Alguém falou com propriedade que o Salmo 1 é o resumo do livro, de todo o livro dos Salmos. E tudo que nós lemos dos outros 149 capítulos, nós temos aqui no Salmo 1. Eu sempre uso Almeida século 21, já falei aqui algumas vezes, ela é a nossa versão dos batistas brasileiros, a última imprensa que foi feita, e eu gosto muito dela. Eu quero ler com os irmãos, primeiramente, o Salmo inteiro. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então, para quem eu não disse Feliz Ano Novo, então estou dizendo agora, que todos tenham um ano bom e feliz com a bênção de Deus. E por isso essa reflexão, ainda no tempo de refletir, estamos no começo do ano, é bom fazer autorreflexão. Eu não sei se você tem feito ou se fez, final do ano, início desse ano. A autorreflexão é um exercício de consciência, tentar perceber o que está acontecendo no coração, observar seus próprios pensamentos, coisa mais difícil, a gente começar a olhar para dentro, olhar as emoções, olhar as atitudes, as motivações, por que fazemos as coisas, avaliar escolhas e comportamentos, buscar entender por que agimos assim, por que eu estou agindo assim. E procurar entender em que pessoa eu estou me tornando. Reconhecer os acertos, reconhecer os erros. Se eu pedisse para o louvor cantar algum hino, talvez não teria escolhido tão próprio como o último cantamos, Santo.
Nós cantamos perdoados. Vamos então cantar agora ao Senhor. Ele é santo. Então, quando nós reconhecemos nossos acertos, mas reconhecemos também nossos erros, nós podemos cantar de uma forma que agrada a Deus, quando o sangue do Cordeiro nos purifica e nos dá de novo aquela intensidade de louvor, de gratidão, de adoração àquele que é o único digno de recebê-la. Então, autorreflexão é procurar ajustar o rumo da vida com maior clareza. É como segurar o espelho, não para julgar com dureza alguma coisa que está, essa ruga não estava aqui, como é que do ano passado para cá apareceu? Às vezes eu encontro alguns amigos, no tempo de seminário, eu fico assustado, como envelheceu. Eu acho que eles olham para mim e falam a mesma coisa. A gente fica assustado quando a gente olha para o espelho, né? E a autorreflexão é olhar o espelho não nesse sentido, mas olhar no sentido de procurar crescer e amadurecer, alinhar a vida com os valores de Deus. Isso no contexto espiritual é abrir espaço para arrependimento, para adquirir mais sabedoria e buscar a transformação. Então, quando eu li esse salmo, eu fiz algumas perguntas. É possível viver uma vida justa? Isso é autorreflexão, pensando comigo. É possível viver e jamais pecar? É? Sim ou não? Tem gente que está em dúvida? Vamos ver durante a mensagem. É possível ser pecador e viver a vida justa? É possível ser pecador e justificado? Algumas coisas vocês têm mais certeza, né? Nós temos algumas coisas mais certeza. Então, é possível viver vida justa? O Salmo está falando de dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O Salmo está orientando o crente. Lembre que a Bíblia não foi escrita para não crentes. Eu gosto de vez em quando lembrar isso. Tem gente que acha que a Bíblia foi escrita para o não crente. É perda de tempo. Você querer ensinar a Bíblia para o incrédulo, para o ateu, é perda de tempo. Você tem que dobrar o joelho, orar por ele e pedir que um dia Deus proporcione para aquela vida uma abertura, uma oportunidade para ele receber a palavra pela primeira vez como palavra de Deus e ela entrar na sua vida e causar a transformação que ela vem para transformar quando o coração é preparado para receber. A palavra de Deus é escrita para crentes, ela é escrita para mim, ela é escrita para você. O Salmo está orientando o crente a viver uma vida correta conforme a palavra de Deus. Não está tratando de perfeição moral, e está sim dando orientação de vida, de como se alimentar espiritualmente, de como decidir as coisas no dia a dia da vida e de como moldar o caráter. É disso que está falando o Salmo 1. Por coincidência ou por providência, hoje a leitura do manancial, e eu fiz a live toda manhã, eu faço no YouTube ao vivo, escrita pelo pastor Rafael Abdala. Eu gosto de ler o que ele escreve. A história da conversão dele é uma história muito linda e mostra como Deus atuou na vida da sua família, tirando eles daquele mundo em que se encontravam e trazendo para a sua maravilhosa luz. E na publicação então do manancial da União Feminina Missionária do Batista do Brasil de hoje, ele comentou este salmo dizendo: andar e viver em justiça. Há no primeiro salmo das Escrituras uma progressão de ideia: andar, deter, assentar. Verso 1. Ninguém começa sentado na roda dos escarnecedores. O primeiro maléfico passo é andar no conselho dos ímpios. Em seguida, estacionar, parar, deter-se no caminho dos pecadores. Tudo isso acontece de forma rápida. O que era uma caminhada se transforma em comunhão com as trevas. Eu acho que ele sintetizou muito bem esse início do Salmo 1, falando da vida justa. Pedi Lucas deixar bem baixinho, quase inaudível, Lucas, por favor. Eu sou uma pessoa que não gosta de som musical. Eu quero que os irmãos ouçam a palavra. Se Deus estiver falando, ouça a palavra e nada mais. Primeiro,
É possível viver uma vida justa? Verso 1 diz o quê? Continue com os olhos voltados para a Bíblia. Fala: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, faz a tua palavra entrar aqui no âmago da minha vida, da minha alma. Eu quero sair daqui hoje com a tua palavra transformadora. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu pergunto: é possível viver uma vida justa? Sim. Sim, porque Deus está dizendo, Deus está falando para mim e para você: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. É possível viver uma vida justa, sim. Vida justa, conforme o Salmo 1, é uma vida orientada pela palavra, sustentada por Deus e não moldada pelo pecado. O Salmo no versículo 2 diz: seu prazer, ao contrário do verso 1, no seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É possível viver uma vida justa, porque aquele que nos dá essa palavra é poderoso para fazer com que a nossa vida seja uma vida de um justo. Por isso esse salmo está direcionando o caminho do justo e mostrando o caminho do ímpio. Esse é o sentido bíblico. Não fala da vida perfeita. Ninguém vive a vida perfeita. Somente o Senhor Jesus viveu a vida perfeita. Mas fala de uma vida nutrida pela palavra, uma vida alinhada com Deus da palavra, e fala de uma vida que se afasta do conselho dos pecadores, que destrói a alma e destrói a vida. É vida que aproxima do que dá vida, que é Deus. Jesus veio e disse: eu sou a vida. Todo mundo já viu uma árvore plantada no lugar errado? Plantada numa calçada estreita, num lugar sem espaço, num lugar sem água, com raízes espremidas. Aquela árvore vive, mas vive sofrendo. Ela não é uma árvore boa. Mas aquela árvore plantada perto de um rio, com espaço, luz e água, ela floresce sem esforço. O Salmo 1 está falando no verso 3 que o justo é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Esse salmo está revelando que a vida do justo é assim. Quando ele se afasta do caminho do pecado, porque todos pecamos, todos, diz a Bíblia, pecaram, mas quando ele se afasta do caminho do pecado e começa a se alimentar da palavra de Deus, ele está plantado no lugar certo. Quando a pastora Raquel perguntou quem está participando do plano de leitura da igreja, eu fiquei de mão baixa, mas não sabe que eu estou lendo. Meu plano é outro. Esse ano eu estou no plano cronológico, e pela segunda vez na vida estou lendo a Bíblia toda de joelhos. Ano passado foi a minha primeira vez na vida, foi uma experiência boa. Eu não quero mais ler sentado nem deitado. Questão de reverência. Não estou falando aqui para me exibir de maneira alguma, Deus sabe disso. Eu quero sempre estar escondido atrás da cruz de Cristo. Eu estou dizendo para os irmãos sobre que quem se alimenta da palavra é como a árvore que está plantada junto às águas. O seu prazer está na palavra, não está nas diversões deste mundo, não está nas comunicações desta vida, e não nos grupos desta vida, está na palavra, a palavra de Deus. E quem é assim está plantado no lugar certo. Vida justa, conforme então o Salmo está descrevendo, fala daquele que medita dia e noite na palavra, verso 2, está evitando os males e vai receber os benefícios: produtividade, estabilidade e prosperidade. Não prosperidade como diz teologia por aí, prosperidade bíblica, mas é promessa, tudo isso é promessa. Bem, segunda pergunta:
E eu vou correr um pouquinho mais. Não vou demorar muito, acho, nos outros pontos, espero. Por quê? É possível viver e jamais pecar? Essa é fácil, né? Até as crianças podem dizer, é possível viver e jamais pecar? Você que é criança aí, fala para mim, sim ou não? Nota 10 para você. Não é possível. Não é possível, a Bíblia revela, todos pecaram. Eu trago uma história do Dr. Russell Shedd, que um amigo me contou, me confidenciou, que ele presenciou quando o Dr. Russell Shedd era vivo. No Brasil, o que eu mais gostava de ouvir era o Dr. Russell Shedd. Descendente de diletos como o meu avô, também veio da Rússia, fugindo do comunismo. Aqui no Brasil, ele teve uma vida toda pautada no Evangelho de Jesus. O grande teólogo dos batistas brasileiros, conhecidos aqui dentro e lá fora no mundo, com diversos e inúmeros livros escritos. Então, ele estava um dia numa roda de conversa com pastores, aquelas rodas que tem nas convenções, né, pastor? Pastor Raquel deve conhecer isso também, porque quem é piolho de convenção está acostumado com isso. Eu parei de ser piolho de convenção, mas aquelas conversas que a gente tem entre os colegas lá. E aí, a filha do Dr. Russell Shedd estava naquele grupo. E chegou um daqueles pastores chatos que, eu não sei o que eles fazem, né? Mas chegou lá e de bucha perguntou para a filha do Dr. Russell Shedd: escuta, o Dr. Russell Shedd, essa pessoa que a gente conhece aqui, é o mesmo lá dentro de casa? Olha que pergunta mais cretina, mais desaforenta. Mas olha, esse pastor que presenciou o fato me contando lá em Goiânia, disse, a filha disse assim, eu sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, porque assim como vocês conhecem ele aí, esse homem assim santo, esse homem justo, ele é lá em casa, esse é um homem justo, ele não tem vida dúbia, na igreja é santo, em casa é um demônio, e cuidado com os demônios, cuidado com como dizia eu vi aqui, né? Quem é solteiro ainda aqui? Tem solteiro aí? Levanta a mão. Solteiro? Ninguém? Todo mundo é casado aqui? Aqui, olhei para o lado errado. Eu já falei, né? Olho grande para não casar com uma diaba. Os russos, os velhos russos falavam assim, quer dizer, esperto, né? E quem é solteira, né? Olho grande para não casar com o diabo. Então, às vezes você casa, encontrou a pessoa dentro da igreja. Depois vai passar um tempo para descobrir que não era um justo, não era uma pessoa justa, e vai se revelar de uma forma diabólica lá dentro de casa. Russell Shedd não era assim, não. Ele era o mesmo quando estava em público e o mesmo quando estava em casa. É isso que o Salmo 1 está falando do homem justo. Ele não é justo só no ambiente da igreja, que é mais fácil todo mundo ser justo, cantar santo, santo. O culto continua lá em casa. E Paulo diz, eu quero que os homens levantem mãos santas em todo lugar. Então se levanta na igreja, levanta em casa e canta lá também, santo, santo, seja santo, seja um homem segundo a Bíblia, seja mulher segundo a Bíblia, não só no ambiente do templo, a sua vida é santa, para adorar o santo. Para isso Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue precioso. Então o Salmo 1 está dizendo, é possível ver uma vida justa, não no sentido de perfeição, o único foi Jesus, mas quando conhecemos Jesus como Salvador, Ele nos dá uma condição nova, e podemos viver uma condição que agrada a Deus, porque o nosso prazer se volta para a palavra, e para a glória do Senhor. E outra pergunta, é possível ser pecador e viver a vida justa? É possível ser pecador e viver a vida justa? Essa aqui eu vi que muitos têm dúvida, né? É sim. Olha para você, olha para mim, olha para o seu lado. Nós somos pecadores. Ninguém nasceu santo aqui. Nós nascemos em pecado, como diz Davi. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos a genética do pecado espiritual dentro de nós, desde que Adão e Eva pecaram lá no princípio. Então o Salmo 1 está falando, não é alguém sem pecado,
Não é isso que o Salmo está falando. Ele está falando que o crente não deixa se moldar pelo caminho do pecado. Ele não se deixa moldar pelo conselho dos pecadores. Ele pode errar, mas não se identifica com o erro. Ele pode cair, mas volta para a palavra que é a sua fonte. Isso é de arrepiar. Eu não gosto de falar isso aí, mas eu falei agora porque eu me arrepiei. Nem sempre, irmãos, arrepio é do Espírito, e nem sempre arrepio é uma coisa certa. Ele pode até tropeçar, mas não habita no conselho dos ímpios. O crente está atento a isso. Ele não vai se deixar moldar pelo pecado, não vai se deixar moldar pela influência dos pecadores. Se ele cair numa dessa situação, ele vai sair de lá e vai voltar para a palavra, vai voltar para o Senhor, vai dizer como Davi: pequei, Senhor, não sou digno, e vai receber novamente perdão e santificação. Nossos celulares, nós recebemos muitas notificações que estão moldando o nosso coração. Eu fiz uma coisa: eu silenciei todas as notificações de todos os aplicativos. Quando chega a notificação, eu não sei que checou. Só quando eu abrir e for ter um tempo para ver e ler alguma coisa. Cuidado com as notificações do celular. Muitas pessoas estão perdendo o seu tempo, o seu momento da palavra, o seu momento de culto pessoal e particular, porque vive o celular chamando a sua atenção, vive distraindo, mensagens, vídeos, notícias, e pode passar o dia inteiro alimentando sua mente com isso. Isso não é surpresa para muita gente, mas quando escolhemos alimentar a mente com a palavra de Deus, ela se torna a nossa fonte diária. É como um rio que sustenta a árvore aqui do Salmo 1. Então é possível ser pecador e viver uma vida justa com Jesus, seguindo o que o Salmo fala sobre a atitude do justo. Também é possível ser pecador e justificado. Eu percebi que as cabeças balançaram quando vi a primeira vez essa pergunta. É verdade, e é justamente esse o chamado do Evangelho, porque todos somos pecadores, mas Deus nos chama para a justificação. Quando Jesus disse para os fariseus que não se arrependiam, que não reconheciam os seus pecados, quando ele disse para os escribas, o sumo sacerdote, os sacerdotes que não o reconheciam como Messias e condenavam porque ele atendia os publicanos, as pecadoras, os pecadores, ele disse: eu vim para salvar os pecadores, os doentes, não os sãos, não os justos entre aspas. Ali Jesus está sendo irônico, falando sobre esses justos, mas aquele que reconhece seu pecado, esse é perdoado por Jesus, ele é tratado por Jesus. Por isso nós somos justificados. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem lá na casa onde eu estava ouvindo uma mensagem, e o pregador, em dado momento, falando sobre Paulo, lá em Romanos 8, quem nos condenará, é Cristo quem nos justifica. Boa mensagem, mas em um dado momento ele falou uma coisa: você não é pecador, você é inocente. Ele está errado. Inocente foi só Jesus. Nós somos pecadores, arrependidos e perdoados. Inocente foi só Jesus. Ninguém aqui é inocente. Jesus morreu por nossos pecados na cruz, o que nos torna justificados, o que nos torna sermos chamado o justo do Salmo 1 é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aquele que é justo é justificado pelo sangue de Jesus lá na cruz. Ninguém é justo aos olhos de Deus. Ninguém é justo aos seus próprios olhos se tiver a mínima consciência da sua culpa, dos seus pecados, dos seus erros. Por isso, o Salmo 1 fala que o justo é aquele que tem sua vida enraizada em Deus, não em si mesmo. Em si mesmo ninguém pode ser justo.
E por fim, então é possível viver uma vida justa? O versículo 6 diz: porque o Senhor, aliás, antes, vamos ler o verso 4, 5 e 6. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa, por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa. Almeida colocou recompensa em vez de conhece. Almeida 21. Que a ideia é essa: Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele conhece quem é justo, Ele conhece quem é pecador. Então Ele vai recompensar. O justo vai receber a recompensa. Jesus falou muito sobre a recompensa, sobre galardão. Assim como o que é injusto receberá recompensa também dos seus pecados não perdoados, pela sua vida não regenerada, não transformada. Então é possível sim viver uma vida justa, porque a vida justa é fruto da graça, não do desempenho humano. Essa semana, o mundo inteiro, e até aqui no Brasil, está comentando sobre Philip Yancey. Alguém ouviu falar sobre Philip Yancey essa semana? É uma vergonha, mas a gente ouviu. Era o meu autor predileto, um dos melhores livros que eu li. Igreja, por que se importar? Como ele voltou para a igreja e como ele teve o reencontro com Deus. Infelizmente essas coisas acontecem. Nessa mesma semana, uma pastora me mandou o vídeo de um jornalista em Cuiabá falando de um pastor batista que pecou em adultério também. E eu fiquei pensando, poxa, Cuiabá todo está ouvindo essa reportagem agora. Ele foi aluno meu, eu era diretor do seminário, ele estudou em nosso seminário, ele foi trabalhar numa congregação, uma vila que era terrível, por causa do tráfico de droga e tudo, e ele plantou uma igreja, aliás tinha uma congregação pequena lá, mas ele fez aquilo crescer. Quantos milhares de vidas foram alcançadas por Jesus naquele ministério? É uma das igrejas que mais cresceu em Cuiabá. Chegou ao ponto de comprar um grande território e construir um grande acampamento batista para o lugar de treinamento da igreja. Mas infelizmente ele adulterou uma mulher casada, mulher de um pastor da igreja, semelhante a Philip Yancey. Os dois, na mesma semana, me chegam ao conhecimento. Eu sempre falava para os alunos do seminário: olha, vocês cuidado, 3 coisas: vaidade, dinheiro e sexo. E geralmente líderes caem por uma dessas razões, infelizmente. Então, até no Metrópolis, estava lendo hoje, procurando até onde chegou essa notícia aqui no Brasil, até no Metrópolis, a reportagem estava falando: escritor evangélico se aposenta após revelar que traiu a esposa por 8 anos. Foi 8 anos. Mas sabe de uma coisa? Ele confessou. Sabe uma coisa? Ele estava vivendo em pecado, mas ele veio a público confessar. É assim que eu vejo o justo. Eu trabalhei durante mais de 40 anos em igrejas, em muitas igrejas. Eu carrego no meu coração algumas dúvidas. Algumas pessoas que eu trabalhei, que eu tratei, famílias que eu cuidei, que eu tratei, mas que eu não tenho certeza de que vou encontrar no céu, porque nunca se arrependeu, nunca confessou, de indícios fortes que me chegaram de algum pecado, como tipo o adultério também. Eu tenho dúvidas se vou encontrar no céu. Porque se a pessoa vai para o túmulo não confessando o pecado, é um grande indício de que essa pessoa não é o justo do Salmo 1, nem o justo de que falou Jesus, que é aquele que confessa e que recebe aquela palavra, como Jesus disse para a mulher pecadora: agora vai e não peques mais. Vai em paz, está perdoado, está justificado, mas não peques mais. Então, o que acontece com alguns pregadores e líderes, na minha análise, na minha percepção, e que não estou sozinho nisso, é que eles começam a desvirtuar a graça de Deus. A graça de Deus começa a se tornar leviana na sua vida. Cuidado, autorreflexão. Autorreflexão. Considere a sua vida, quem você é, o que você está fazendo, para onde você está indo, quem você no final se tornará se continuar assim. A graça tem sido desvirtuada. A salvação é gratuita
mas ela tem sido mal interpretada. Alguns acham que a graça dá licença para pecar. Não dá. Lamento dizer, a graça não dá licença para ninguém pecar, seja quem for, em qualquer lugar. Todos nós recebemos uma graça imerecida da parte de Deus, e essa graça veio para nos tornar pessoas transformadas por causa do sangue de Jesus. A graça bíblica não é complacência com o pecado. Na verdade, ela é a maior força libertadora do poder do pecado. Se a graça está agindo na minha vida, agindo na sua vida, ela está causando força, poder para se libertar do pecado, seja ele qual for. Pode ser que você está carregando o pecado há anos e você ainda não se libertou dele. Você carece dessa graça. Ela é força, ela é poder para libertar você. Quando eu fiquei viúvo, eu cheguei diante da minha esposa no último culto de despedida, no sepultamento dela. E como que eu queria dizer assim: digam lá para o pastor Gary Rolfe que eu fui fiel, que Vilma e eu fomos fiéis. Diga a ele. Eu não sei se alguém disse, eu não sei se alguém encontrou, mas eu falei para aquele povo que estava lá. Esse pecado eu não carrego, mas eu carrego outros pecados. Na minha vida eu pequei outras coisas. Nada assim que eu poderia ser pecadão diante do mundo, mas eu sei que eu sou pecador. E a graça de Deus me transformou. Desde quando eu deixei de fugir do ministério e da vocação, há 45 anos atrás. E eu tenho procurado, sinceramente, eu estou falando isso como uma forma de ajudar você a viver o que o Salmo 1 diz, na presença de Deus, não só daqui no domingo, no dia do Senhor, mas no seu dia a dia, viver uma vida justa, buscando o Senhor, primeiro com a palavra. Entra no grupo, se você não quer fazer isso sozinho, entra no grupo, participa do grupo, receba as mensagens, cumpra os deveres. Obrigado, muito obrigado. Cumpra essa jornada, que é muito linda, é maravilhosa. A jornada da Bíblia, no dia a dia com a palavra. Isso que o Salmo 1 está dizendo. Seu prazer está no shopping. Seu prazer, eu vou falar de novo, Eliseu. Seu prazer está na pescaria. Cada um tem um prazer muito bom. Eu até falei para o Eliseu, quando chegou o irmão ali, o Lucas, né? E ele falou que é companheiro de pesca. Eu falei, eu gosto disso aí, né? Mas que eu não sei se eu vou mais, né? Olha, autorreflexão. Você está começando o ano. Onde é que está o seu prazer? Onde é que está o seu prazer? O seu prazer é onde você coloca a sua atenção. É o dinheiro? É o seu negócio? É a sua diversão? É a sua distração? É isso aqui? Eu leio a Bíblia de madrugada aqui, então eu estou usando isso aqui no bom sentido. Eu não acendo a luz para não acordar cedinho, eu vou lá, né, coloco a baixa luz aqui, visibilidade, eu leio no escuro, de joelho, eu estou ali orando, lendo. Primeiro eu estou orando, depois eu estou lendo. Então, olha, o caminho é esse, o Salmo 1 está dizendo. Onde é que está o seu prazer? Então faça essa reflexão. É mais difícil de fazer isso do que alguém chegar para você, isso aqui, aí você não aceita, você achar ruim, está se metendo na minha vida. Autorreflexão. Pare diante do espelho da sua alma e comece a olhar para dentro. Quem diria que Philip Yancey ia cair, como caiu de uma maneira escandalosa para o mundo inteiro? E que Paulo diz então, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Paulo, nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, está falando para não colocar Deus à prova e nem tentar. Está falando de como o povo que saiu do Egito morreu no deserto porque tentava a Deus, porque não vivia de um modo que agradava a Deus. E Paulo diz lá então que no verso 8, nós não devemos praticar imoralidades como eles fizeram,
E fala de muitas coisas aqui, e ele fala no verso 11, tudo que foi escrito para nosso exemplo, aconteceu como exemplo, para nossa advertência, para nós que estamos vivendo os fins dos tempos. Temos que olhar isso com cuidado, colocar o espelho e refletir dentro, e procurar viver uma vida que alcança essa transformação que é para a glória de Deus. Você está observando os seus pensamentos? Você parou para observar os seus pensamentos nesse começo de ano? Suas emoções, suas atitudes, motivações? Você tem a percepção do que está acontecendo aqui dentro, no coração? Reconhece os acertos? Agradeça a Deus. Reconhece os erros? Confessa a Deus. Tem usado o espelho da alma então para enxergar a verdade? Tem avaliado bem as escolhas e os seus comportamentos? Tem buscado entender por que age, como age? Não como Gabriela, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é? Quanta gente carrega essa desculpa esfarrapada, vai para o inferno assim, não quer mudar, não quer uma vida nova, uma vida transformada. Ajuste a sua vida, o rumo da sua vida conforme a palavra de Deus, isso sim. E sempre há como ajustar mais, precisamente na palavra de Deus e na oração. Uma das coisas que eu aprecio aqui na nossa igreja, aquele momento de passos de fé, o Lucas diz assim, ore 2 ou 3. É bonito isso, é gostoso, isso a gente consegue carregar um com o outro em oração. Tem igreja por aí que ninguém ora não, é só o líder lá, o ungido, todo poderoso que vai orar. A Bíblia fala que todos nós temos acesso livre à graça de Deus. Então ore, não pare de orar. Ore pelo seu amigo, ore pelo seu familiar, ore pelo seu vizinho. Alinhe-se cada vez mais conforme a palavra de Deus e a oração, porque isso sim importa. Ajuda a crescer, ajuda a amadurecer, ajuda a alinhar a vida com os valores de Deus, os valores divinos. Amém, irmãos? Por isso, bem-aventurado, que quer dizer muito feliz, felicidade no sentido pleno da palavra, da sua essência. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Que Deus nos conserve no caminho dos justos, hoje, em todos os dias desse ano, em toda a nossa vida. Amém.